E tem uma banda de Santa Catarina chamada Das Aranha, e ela tem uma música chamada Vagabundo Confesso. E aí meu irmão, quando cantava essa música, ele tocava e tal, tinha banda, quando ele tocava nos shows, eu não trabalhava, só estudava, e ele brincava que essa música é pro meu irmão ali, né, apontava ali pra mim, como se fosse o grande vagabundo ali da cidade. E aí me veio isso, falei, poxa, agora me formei, né, trabalho aqui, não sou mais vagabundo, sou um marqueteiro. A gente tá vivendo um mundo completamente diferente quando a gente fala de comunicação, porque essa empresa tem mais de 50 anos. Então ela vive menos tempo no recorte deste mundo novo do que ela viveu do mundo antigo. O analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas quem não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então ela precisa começar a entender que essas lojas precisam se comunicar e que a gente tem um país multicultural e que a gente se comunica diferente. Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, telespectador curioso, fofoqueiro corporativo de plantão, em mais um episódio do Era Uma Vez Podcast, dessa vez com um convidado que veio diretamente de um lugar não tão perto daqui, porque aqui a gente já recebeu uma galera de Nova York, já recebemos o pessoal aqui de São Paulo, muito perto para chegar, e ele, ilustríssimo, veio diretamente do Rio Grande do Sul, ele que é o Marcos Tonin, mais conhecido, um nome muito mais legal, o senhor Marqueteiro Confesso. Seja muito bem-vindo, Marqueteiro Confesso. Marcos, a este podcast. Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E literalmente veio direto, né? Porque desci no aeroporto, aliás, muito obrigado, né? Me buscou no aeroporto e estamos aqui gravando. Serviços de transfer Era Uma Vez Podcast. Agende o seu também. Então, depois o pessoal que vai querer fazer podcast aqui vai começar a cobrar. Buscar, é verdade. Não está incluso, pessoal. Não está, é um pagamento extra. E sempre lembrando que este podcast é um oferecimento da Era, empresa especializada em melhorar a experiência do seu cliente. Inclusive, a gente vai falar sobre a experiência do cliente aqui. Ótimo. O que o marketing tem a ver com a experiência do cliente. Agora, o que a gente sempre traz para os nossos convidados? E você é palestrante, você sabe do que eu vou dizer. Normalmente os eventos falam muito de experiência do cliente e esquecem da experiência do palestrante, que também é ser humano. E aqui a gente não só pensa na experiência do cliente, na experiência do espectador, do ouvinte que está agora conosco, mas na experiência do nosso convidado. E por isso, tive que colocar aqui no chão, nós temos um presente para você. Não sei se você é geek, mas temos um mini Marqueteiro Confesso Funko para você não esquecer de nós e nos colocar na sua estante. E olha só, eu vim com o Bruno, eu não vi isso, tá? Dá para ver aqui? Tá bom aqui, produção? Eu não vi isso. Eu estava no avião com meu óculos preto. E eu falei, poxa, eu vou gravar com o transparente. E aí ele tá com o transparente. Pô, muito obrigado. Cara, muito você obrigado. merece, e agora você não vai esquecer mais da gente com um Funko personalizado de todo o participante que vem a este podcast. Agora você pode estampar o Era Uma Vez Podcast na sua estante. Muito obrigado. Então, já que você já tem um mini-me para chamar de seu, vamos falar quem é você. Você sendo muito bem representado com o abacaxi na mão, e aí eu quero saber também de onde vem esse abacaxi depois, mas quem é Marcos Tonin? Da onde você veio? Como que você começou a trabalhar com marketing? E aí depois a gente pode entrar no por que esse abacaxi? Ótimo. Bom, Bruno, eu me formei em marketing já há um bom tempo, mas eu caí de paraquedas nessa história de comunicação. Eu nunca imaginei que fosse fazer isso. Eu nunca imaginei que fosse viver me comunicando ou ganhar dinheiro me comunicando, seja como palestrante, como instrutor ou como mentor também. Realmente isso não era uma realidade para mim. Quando eu era pequeno, eu pensava... Primeiro, eu sempre pensei que eu não fosse uma pessoa criativa, né? Eu sou de uma época onde a gente, na escola, fazia os desenhos e eu pensava que os melhores ou os mais criativos eram os colegas que fariam os melhores desenhos. E a única capacidade de eu conseguir fazer um desenho minimamente viável e entendível era colocar um carbono e eu copiar algo por cima. Perdão, para quem não sabe o que é um carbono aqui, mas pode pesquisar e como se desenha em cima de um carbono. Então eu achava que isso era a minha maior capacidade, era conseguir imitar através do carbono, então a criatividade sempre foi uma coisa muito distante a mim.
Então eu pensei que eu queria trabalhar com algo relacionado ao esporte. E aí eu saio do colégio e vou fazer fisioterapia. Tudo a ver. Tudo a ver, Absolutamente. tá ali, né? E eu começo a cursei por um bom tempo, e ali no meio eu descobri que não, por alguns motivos, até de negócio, enfim, eu falei, não é isso, vou sair. Apesar que sempre fica um pouco disso, né? Sempre tive um pouco disso, de gostar mesmo. Acho que é por isso que eu tô há um ano me tratando o ombro e não tenho a alta, né? Acho que tanto gostar da fisioterapia. Mas aí eu largo, saio, começo a trabalhar numa questão administrativa e do nada me convidam para ter uma pequena gráfica digital e entendi naquela época na minha cabeça que trocar a administração, já estava fazendo administração por fisioterapia, por marketing faria um sentido ali. E aí troquei e comecei a entender alguma coisa que até então para mim era inconcebível. E aí você caiu de paraquedas no mundo do marketing. Completamente, né? Me colocaram ali, a troca foi minha, mas me colocaram numa empresa que me estimularia a troca. Aí dessa pequena agência, essa pequena gráfica virou uma agência tradicional, como a gente conhece, de publicidade, ou conhecia lá atrás, pelo menos, né? E em 2015 eu quis mudar isso, falei, poxa, isso não tá gerando o resultado que eu imagino, nem para mim, nem para meus clientes, e a agência já tinha 10, 12 pessoas circulando lá, era legal, estrutura, a gente trabalhava na Serra, no Rio Grande do Sul, e aí eu mudei, falei, vou trabalhar agora com os atendimentos com os clientes, vou fazer a consultoria, vou ser mais pessoal ali na entrega, e a partir daí começou os treinamentos, e a partir de um convite para dar aula numa universidade. Por isso que eu gosto muito de falar sobre... Eu dei uma palestra semana passada para professores de uma escola particular, começando o ano, e eu gosto muito de falar com professores porque acho que a minha trajetória em levar conteúdo na internet, ela começou porque eu levei conteúdo dentro de uma sala de aula. E aí você complementa isso também sendo palestrante, e a gente já se encontrou num dos palcos lá no Rio Grande do Sul, então eu fui invadir a sua casa, mas o seu tópico principal é marketing. E aí, assim, eu, quando comecei a palestrar, eu comecei falando de um assunto que eu acho que, para mim, hoje, é um assunto, uma polêmica, carne de vaca. Eu comecei a falar de Disney. E aí eu falo que a cada dia surgem 3 novos especialistas em Disney que nunca botaram o pé na Disney e vão falar das chaves e do Walt Disney e de não sei o quê. E aí eu saí correndo desse tema, porque eu falei, cara, eu não vou passar os meus dias brigando com essas pessoas e tentando provar que elas estão erradas. Sempre vai ter gente ruim em todos os nichos de mercado, mas aí a sua especialidade na palestra é marketing, num mundo em que a gente tem guru de marketing surgindo de todas as formas. Agora tem até criança de 13 anos falando que é especialista em marketing e que vai te ensinar a ficar milionário vendendo curso de vender curso. Por quê? Eu só fiquei com uma dúvida aqui. Para falar de Disney, tem que ir mesmo para Disney? Eu achei que era só ler o jeito Disney de encantar os clientes. Poxa, Você agora... quase me deixou irritado. Você quase me deixou irritado. Mas é justamente isso que acontece, né? Não, uma leitura. E, inclusive, eu acompanho um cara que fala de Disney com uma propriedade inacreditável. Pode falar o nome, não tem problema. Ben Ludmer. Cara, a propriedade que ele tem pra o falar... Ben é maravilhoso. A propriedade que ele tem pra falar de Disney me faz eu pensar que qualquer outra pessoa que fale, né, de um nível que não tenha uma vivência tão grande quanto ele, porque cada semana ele abre uma caixa na casa dele e ele mostra uma coisa nova que ele tinha da Disney, né? Cara, eu tenho vergonha de falar de Disney perto dele. Ele é muito grande. Porque ele sabe o nome do diretor do filme XPTO. Inclusive, Ben, já tentei entrar em contato, não consegui. Você está super convidado para vir a este podcast mostrar o que é um especialista Disney de verdade. E tem vários bons, tá? Sim. É que, assim como tem vários bons, também tem vários ruins. Né? Tem. Cara, nessa questão do marketing, pega muito isso também. Então, se tu for pegar um recorte de alguém que fala de Disney, mas que não foi para Disney, também pode pegar um recorte de quem fala de marketing, mas não vive o marketing. De repente, eu não vou entrar no mérito de ter estudado. De verdade. Eu vou deixar esse mérito um pouco alheio aqui, porque não necessariamente o estudo universitário, diploma, graduação. Pode ter sido por outros caminhos esse entendimento. Mas por realmente achar que é uma coisa muito simples.
Essa história de ter um menino de 13 anos, como tu cita no exemplo, eu tive a oportunidade de ver uma palestra de um menino outro dia, né? E, assim, eu acho que é um grande show pro pai, pra mãe, mas coitado, né? Ele tá... Não é culpa da criança. ele quer passar alguma coisa, ele entende de estar ali no palco, mas ele até perdeu algo que ele tinha decorado ali, aí ele voltou, então eu não sei muito te explicar sobre, sobre o que aconteceu ali. Mas a gente tem muitos meninos e meninas de 13 anos com muito mais idade que estão falando sobre marketing. Que entenderam que ali eles poderiam ser ouvidos, que as pessoas querem ouvir isso. Então faça tantos reais com o curso tal, mas o teu não fez. Palestre ou vá para tantos eventos e não consegue. Então eu tenho um problema muito grave com isso. E aí a gente aqui já conversou várias vezes, sabe que isso é uma coisa que a gente pensa muito parecido, que no fundo não é um problema, mas é eu ensinar uma pessoa a fazer algo que eu nunca fiz. O que é diferente de eu ensinar alguém a fazer algo que eu já fiz e essa pessoa fazer mais do que eu. É diferente. Não tem problema nenhum. Eu tenho mentorados que ganharam muito mais do que eu, que fizeram vídeos com muito mais visualizações e parabéns para ele. É isso. Eles não precisam aprender e ficar abaixo, não faz nenhum sentido. Então uma coisa é diferente da outra aqui. Né? E tem uma situação que eu vi acontecer esses dias, não vou falar o nome para não dar palco, e também não precisa de palco, a gente está começando, mas a gente está chegando a ficar grande, hein? Um coach que fala que você tem que aprender a falar inglês. Você precisa aprender a falar inglês. Vem aqui na minha imersão, porque você vai aprender a falar inglês. Ele foi para os Estados Unidos com um tradutor. Você sabe de quem eu tô falando, não sabe? Eu vi essa. Não, e aí tem uma piadinha na internet que é assim, que quem sabe, sabe, quem não sabe, vira coach. Quem sabe o inglês do presidente seja um pouco diferente. Talvez. Mas e aí eu não tô falando do cara que estudou para ser coach de verdade, que tem uma metodologia, tem a ideia de se chegar a uma resposta a respeito do coach ou da pessoa que está passando pelo processo de coaching que você faz através de perguntas para a pessoa refletir e tudo mais. Esse processo é válido e eu já acompanhei, quem assistiu os outros episódios sabe, por exemplo, que eu tenho mentoras que são grandes executivas. Eu já acompanhei um processo de coaching que o cara era milionário porque ele fazia coaching para o Google, porque ele fazia coaching para a Microsoft e ele realmente entregava resultado, transformando as equipes em uma equipe que entregava uma performance melhor. Tá tudo bem. Acho que o problema que a gente vive no Brasil é você querer ensinar sem ter vivido, sem ter aprendido da maneira correta antes. São duas coisas diferentes. Sabe qual é a diferença clara de coaching e de mentor? E isso baseado numa metodologia de mentoring alemã. Eu já fiz cursos de mentor, eu nunca fiz curso de coaching e absolutamente nada, né, contra. Aliás, eu acho interessantíssima a metodologia. Eu critico, mas eu fiz, tá tudo certo. O que é aprendido como diferença entre coaching e mentor? O coaching, ele te ajuda com as ferramentas que ele tem a passar por uma determinada situação, mas ele tem ferramental para isso e não obrigatoriamente ele tenha que ter passado. Agora, o que se intitula como mentor, obrigatoriamente ele tem que ter passado pelo caminho. Então ele não tem como ensinar algo que ele não viveu. E isso é metodologia escrita. Exato. Agora, se o mercado pensa isso, o mercado faz isso, se um chama de mentor, outro chama de coaching, estão usando errado o termo e tá tudo bem. Mas... a minha discordância vai no... Não tá tudo bem. Para mim não tá tudo bem, porque pessoas buscam um mentor, porque olha, eu vi o Marcos no podcast Não Era Uma Vez, eu vi o Marcos no palco, e eu quero ser um palestrante como o Marcos. E aí eu vou buscar o Marcos para ele falar para mim qual foi a trajetória que ele percorreu para virar um palestrante. E como isso não foi de graça, ele teve que se lascar muito na vida para vender a palestra dele num ticket que ele vende hoje, ele vai me cobrar um valor para que ele possa me mostrar isso. Porque vai mostrar os segredos. Às vezes não é segredo, às vezes é a percepção que ele teve do caminho, que talvez você possa olhar e tentar trilhar um caminho igual. Agora, vender mentoria sem ter feito, aí a gente tem um grande problema. Mas
Aí eu quero entender uma coisa de você. Muita gente vendendo mentoria de marketing, e marketing para cá, marketing para lá. Eu mesmo tenho um MBA em marketing pela USP, e, cara, muito legal ver uma universidade tão renomada como a USP trazendo conceitos básicos e bem embasados para pessoas de diversas áreas. Mas para você, o que é marketing? A questão de ter o conhecimento, só fazendo esse parênteses aqui, é porque isso dá subsídio, dá base, dá repertório. Eu falei antes que muita gente trabalha com marketing e não vai ter o diploma lá da graduação, da pós-graduação, e realmente Tudo bem. não precisa, ele não é um engenheiro, ele não é um arquiteto, ele não é um médico, ele não assina algo que precise disso. Agora, o embasamento, exatamente, Bruno, o que tu falou. Eu gosto, ou relembro aqui, ver a USP entregando aquela base da construção da comunicação e do marketing, enfim, aqui são coisas distintas, mas eu gosto de usar até eles separados. Isso é fundamental, porque eu entender, isso é repertório. E falta muito repertório no entendimento das coisas. Por exemplo, quando a gente junta marketing digital e a gente começa a associar marketing digital a postar algo na internet. A gente estava falando um pouquinho antes, em off, antes de começar, sobre o marketing, né? Marketing tem uma das explicações rápidas de Kotler é que ele está entendendo para atender melhor. Então, entender para atender. Agora, fica simplificado, muita gente compreende isso, mas a gente pode ir longe na questão do que é o processo todo de marketing, de como a gente pensa ele, de como a gente pode aplicar ele, porque ele é o dia a dia de um negócio. Ele é o dia a dia. O que a gente faz, o que a gente fala, como a gente se posiciona, o que a gente veste. A gente está falando sobre as camisetas antes, né? O Bruno está com a camiseta dele, eu estou com a minha camiseta. Poderíamos estar com camisetas da Lacoste, poderíamos estar... Isso tudo reflete o que é a nossa comunicação, que é o marketing, como esse abacaxi que está aqui, como ele está representado no boné. Então, ele é muito amplo. Mais do que a definição, é o que ele não é. Eu acho que aqui é o grande problema, né? Se a gente pegar marketing digital e a gente começar sempre a associar ele a fazer um post na internet, isso é uma das coisas que mais me incomoda ou me confunde ou me faz trabalhar para que as pessoas não creem que isso vai ser a estrutura de marketing. Primeiro porque marketing não é só propaganda. Se a gente for para 4 pilares básicos, que é onde se aprendeu lá na USP, né? Então eu vou pedir para fazer o seguinte, olhe para aquela câmera e ensine para a nossa audiência Boa. Quais são 4. os pilares do marketing. Os 4 pilares básicos é preço, produto, praça e promoção. A propaganda, o post, aquilo que se vê é a promoção. O resto são coisas que, infelizmente, a grande maioria das empresas não discute sobre isso. Então ela contrata e coloca na porta lá os maiores negócios, a quantidade de negócios no Brasil, a quantidade de negócios. O número maior de negócios são pequenos, médios ou grandes? Pequenos. Pequenos, tá? Esses pequenos podem ter alguns funcionários, vários inclusive, porque aí tem um enquadramento financeiro. Até o MEI pode ter um funcionário. Pode. Ele coloca lá na porta da empresa dele marketing. Muito bem. Mas ele nunca aceitaria discutir o preço com a pessoa que está dentro dessa porta. Ele nunca aceitaria discutir aonde vai ser distribuído esse produto ou serviço, que é a praça. Porque ele acha que isso não é marketing. Ele só entende como promoção. Ele só entende como divulgação, como propaganda, como publicidade. Ele mistura tudo isso e coloca dentro do grande promoção. Enfim, esses são os 4 grandes pilares. Então é importante que a base seja feita e seja dada. Mas hoje a gente já avança para alguns outros, e aí vocês vão encontrar 8 pilares, né? Dentro desses P's aí, muito claramente já se coloca pessoas, então a gente já tem esse 5º aí que é muito claro. Mas enfim, ele nasce como esses 4. E Kotler é a grande base do marketing. Eu, conversando com alguns especialistas, eu falo, não dá para você dizer... Você pode não concordar com Kotler, mas você precisa ler Kotler. É uma leitura obrigatória. É como um cristão não lê a Bíblia. Você precisa... Não que ele esteja certo em tudo, e ele já se pronunciou dizendo que algumas coisas já mudaram, né, que aí tem os 3 Cs, além dos 4 Ps. Tudo bem, você pode discordar do cara, mas você precisa ler Kotler para começar a discutir marketing. Tu sabe o que ele fez para ganhar dinheiro com o que muda? Ele vai lançando marketing 3.0, 4.0, 5.0, 6.0.
Então ele vai ganhando dinhedinheiro porque muda mesmo. E quando você fala sobre a Bíblia, porque é a Bíblia mesmo, administração e marketing de Kotler, que deve estar na 15ª ou 16ª, não sei. Eu tenho a 14ª edição. É um livro de capa preta, grosso e grande como a Bíblia. Como a Bíblia. Esse é realmente algo a ser visto, eu não posso ignorar. E sabe uma coisa que eu acho interessante que a gente fala quando a gente fala sobre marketing? Marketing é tão novo como o embasamento teórico. A estrutura, o entendimento, como as pessoas faziam empiricamente é antigo. Mas Kotler que embasou isso na Bíblia Ele Administração e organizou as coisas. Marketing é tão novo que o seu idealizador, o seu organizador está vivo. Administração, finanças, RH, comercial, todo mundo que embasou essas teorias não vive mais. E eu vejo que o marketing, hoje, ele tem uma abertura, e aí eu acho que é o ponto positivo de toda essa questão que a gente falou, o marketing vive uma abertura que as pessoas já entenderam que marketing é necessário, por mais que elas não tenham entendido o conceito correto de marketing, pelo menos o pezinho da promoção, ela já entendeu que ele não é mais um gasto e que ele passa a ser um investimento e já começa a haver uma noção de ROI. Tenho dúvidas. Tem dúvida? Então vamos discutir isso. Tenho Porque dúvidas. eu vejo que a experiência do cliente, tudo que envolve experiência, tá um passo atrás do marketing. De que as pessoas ainda não têm a noção de que precisa investir. Porque eu digo que a experiência do cliente, ela existe. Você investindo ou não, ela existe. Você pode dar sorte de ter um atendente bom, uma equipe boa, de fazer a experiência ser legal sem você olhar para isso. E se você não tiver essa sorte, vai ser uma desgraça a experiência. Ela existe independente de você querer ou não. E eu acho que essa conscientização vai acontecer ao longo do tempo. E na minha percepção, eu já trabalhei, por exemplo, na parte de promoção. Eu tinha um baita telão em Santos, aqueles telões de LED, em que era muito difícil de vender para o cara, para o micro e pequeno empreendedor, de que aquilo não era custo, de que aquilo era investimento. Qual que é a sua visão? Pode discordar. Aliás, eu gosto que discorde, porque aí a gente troca ideia e eu posso estar errado. Eu acho que a gente está vivendo uma época que a gente conseguiu sair de baixo no marketing, debaixo das asas do comercial. Eu acho que marketing foi posto ali embaixo de comercial. Como se a gente pensasse assim, vamos pensar 4 pilares aqui, agora não os do marketing, mas de estruturas de empresa. Vamos pegar os grandes. Eu vou pegar produção, setor produtivo, e aí se alguém trabalha com serviço, imagine sua capacidade de produção daquele serviço. Financeiro, cuidar do dinheiro, para a gente ser simples aqui. RH, cuidar das pessoas. E comercial, vender. Esses 4. Eu vejo que os empreendedores e as empreendedoras vão alinhando muito esses 4 e equilibrando as importâncias disso. Quando a gente chegou no marketing, a gente jogou ele embaixo do comercial. O comercial cuida disso, é você que resolve, como se fosse um estagiário do comercial. Já que vende, quem faz vender é o marketing. Isso, então assim, eu já acho que a gente já começa a enxergar ele já um pouco mais separado, então já enxergo um pilar a mais, mas ainda um degrau abaixo. Ainda não vejo uma importância muito grande das empresas em relação a isso, como elas irão ter. Aí você, poxa, Marcos, mas é que você fala isso porque é o seu negócio. Você quer valorizar isso. Não é isso. E eu concordo contigo também quando tu fala que cuidar da experiência do cliente está um degrau abaixo. E que não vai estar ali na frente. Então eu poderia deixar muito claro aqui para quem está ouvindo isso, quem está vendo isso, e quem trabalha com marketing ou com experiência do cliente, sim, tem algo que será ainda mais valorizado ali na frente. Só que a questão não é uma promessa e não é uma falácia sobre muito tempo. Vai ser rápido. Porque o mundo se movimenta muito mais rápido de como era uma vez. Então a gente não está falando aqui sobre 5 anos, 8 anos mais ou 10 rápido anos. do que era uma vez. Gostei. Tá aqui, né? Era uma vez, tá aqui. Então eu acho que esse ponto é importante. Mas eu ainda vejo muita dificuldade das empresas na compreensão. Ainda vejo. Eu tenho a percepção, e eu já falei isso, acho que em 5 episódios já para trás, eu venho falando isso todos os episódios, falei com o Guilherme Lippert, que é o fundador da V4, um dos fundadores da V4. Na minha percepção, a ligação entre experiência do cliente e marketing é que há uma fórmula para a experiência do cliente. Que aliás, para a experiência de qualquer coisa. Você é casado? Sim. Então, experiência do casamento. Pensa comigo. Aniversário de casamento. Sua esposa espera flores.
você entrega flores. Flores menos flores, 0. Você entregou a expectativa. Entregar a expectativa é bom, ela ficou feliz porque ela esperava as flores. Ela espera flores. Você esqueceu. Você tá ferrado. Porque ela esperava flores e não recebeu nada. Experiência negativa. Ou ela esperava flores. Você veio com flores, chocolate e um jantar especial no restaurante que ela mais adora. Pô, você superou as expectativas. Aí é quando eu falo que é o encantamento. Vale para a esposa, vale para o marido, vale para o cliente, vale para o colaborador também. E aí eu quero dizer que a expectativa importa na hora da construção da experiência. Eu preciso ter uma entrega adequada, mas a expectativa tem que estar alinhada. Porque mesmo que seja muito legal, se a promessa foi maior do que isso, temos um problema. A Disney tem um grande problema. Você compra uma passagem para ir para Orlando e ir para Disney, você espera que a sua viagem seja incrível, mais do que perfeita. Diferente de você comprar uma passagem, sei lá, para ir para Paris. Você suporta os ratos de Paris, porque é uma cidade, tá tudo bem. Na Disney, você não suporta nada que dê errado, porque é para ser mágico. Então, a minha fórmula da experiência é experiência igual a entrega menos a expectativa. Na minha visão, quem é responsável pela expectativa é o marketing. Você concorda? Discorda? Faz sentido? Não faz? Não, faz muito sentido, faz muito sentido. Sabe quando eu estava falando isso, eu me lembrei de uma história, vamos ver o que a gente consegue conectar com isso. Hoje, quando a gente fala sobre marketing, tu me questionou sobre como as empresas estão trabalhando com isso, eu digo que ainda falta muito e tem muita evolução para acontecer, é que ainda há um pecado muito simples, por exemplo. E aí a gente vai juntar o marketing com a experiência do cliente. As empresas não respondem em canais digitais. E aí, quem sabe uma empresa esteja vendo a gente e diga, nossa, eu super respondo. Então, parabéns, você é exceção, você não é a regra. A regra é não responder. A gente agora teve uma possibilidade, está atualizando os Instagrams de todo mundo. Quem sabe, quando estiverem assistindo isso, vocês já estarão super atualizados ali com uma figurinha de WhatsApp dentro dos seus stories. Isso, nossa, agora as pessoas vão poder me chamar rápido. Você vai responder rápido? Porque se ela te chamar rápido e você não responder rápido, você está criando um problema. E aí eu me lembrei de uma história, queria te contar isso. Há muito tempo atrás, mais ou menos aqui em 2012, 2013, atendia com agência na publicidade tradicional. Já existia online, já existia Facebook, já fazia os 3 posts por semana. Vocês imaginam que eu estou falando sobre 3 posts por semana, numa metodologia quase rindo sobre isso, e isso é vendido no mercado até hoje, né? Eu fazia os 3 posts por semana e essa empresa recebeu uma reclamação no Reclame Aqui. Uma reclamação grave e que numa conversa interna ela admitia a reclamação. Ela disse, realmente, errei. Isso aconteceu. É um fato e o que eu faço? E lá naquela época, mais de 10 anos atrás, a minha resposta, como a pessoa do marketing que estava lá era, vamos entrar nessa conversa. Vamos ver qual foi o problema, assume, mostra a sua resolução e a gente vai seguir com isso. A resposta do advogado foi, não responde. Entre a balança que ela tinha de decisão, uma decisão mais forte para ela, mais potente, marketing. O advogado recebe a chancela, ela não responde aquilo, né? Então, a gente traz uma história de mais de 10 anos atrás, que com toda a potência que a gente tem hoje, isso ainda acontece. Então, é para poder ilustrar um pouquinho sobre essa questão também, de que as coisas precisam evoluir demais em relação a isso. E, trazendo a palavra que tu trouxe sobre expectativa, isso não é uma coisa que me preocupa tanto, porque eu acho que as empresas ainda não estão conseguindo criar uma expectativa tão grande. Porque se o trabalho dela de comunicação futura não é tão grande, a expectativa acaba não sendo. Se eu não te vejo sempre, isso não me gera expectativa, mas também não gera venda depois. É legal falar sobre expectativa e sobre construções futuras. Outro dia eu ouvi do Walter Longo, que é um grande guru de marketing. Você ouviu onde? Eu ouvi num feedback pessoal de palestra,
De onde? Pode falar. O que Eu- aconteceu com você? Rolou um grande concurso de palestrantes no Brasil, The Best Speaker Brasil. Eu ganhei a categoria de comunicação e marketing. Senhoras e senhores, temos aqui um vencedor de um reality show de palestras. Você aí em casa, você editor, uma salva de palmas. Muito legal, Marqueteiro, muito obrigado. confesso, o melhor palestrante de marketing do Brasil. Muito bom, obrigado. Foi real, essa chancela acontece. E a gente foi para a grande final, fiz a minha palestra. Walter Longo era um dos jurados. E ele falou uma coisa que ficou para mim, isso é nosso agora, né? Ele falou o seguinte: marketing é projetar uma luz oblíqua sobre algo, pessoa, indivíduo, produto ou serviço, onde a sombra resultante seja maior do que o próprio objeto. O que ele quis... Agora traduz. Exato. O que ele quis dizer sobre isso nada mais é baseado na palavra verdade. Não é só a sua verdade de agora, é a sua verdade futura. Ah, mas eu posso falar o que eu quiser? Se o seu caminho está condizente com o que você está dizendo para as pessoas, que é o lugar que você quer chegar, você pode. Expectativa. Você pode jogar. E aí você projeta uma sombra que acaba se... Quando você joga uma luz oblíqua sobre um objeto, você projeta uma sombra que acaba sendo parte da realidade. E ela é maior, porque ela está te dizendo onde você quer chegar, porque quem aqui quer ser menor o ano que vem? Quem quer ganhar menos? Quem quer ter cargos menores? Não. Então a gente está projetando algo maior. Ah, Marcos, mas se eu não chegar exatamente lá, não tem problema. Se você está sendo condizente com o caminho, isso vai ser ajustado e as pessoas irão compreender. Então usar a comunicação para projetar isso futuro está no contexto de gerar essa expectativa. Mas eu acho que a gente ainda tem que fazer isso muito melhor. Quem que é o grande exemplo para você de empresa que faz isso? E eu tenho alguns exemplos aqui de empresas que eu acho que conseguem trabalhar e comunicar a sua visão de mundo muito bem. Um exemplo, e eu nem sou tão... Assim, eu não sou fissurado pela marca. Aliás, eu não sou fissurado por marca nenhuma. Eu era pela Disney... Decidi que nenhuma. Cara, mas tudo bem que agora tu está falando sobre a experiência do cliente, mas tu tem uma teoria para mim, e tu já viveu, estudou. Eu tenho uma teoria para mim que quem trabalha perto de comunicação e de marcas tem que gostar de pelo menos uma, assim, muito. Cara, eu sou muito fã da Disney, mas eu sou tão fã da Disney que eu consigo olhar pra Disney e ver os erros da Disney. Que é diferente de você olhar para um fã cego, e eu conheço pessoas assim, na comunidade de Disney no Brasil, que é muito grande, e olhar e ver Disney perfeita, nunca erra, maravilhosa, linda. Não é bem assim. É uma marca incrível, entrega a experiência do cliente muito bem, não tão bem quanto antes, mas ainda assim muito melhor que todo mundo. Posso citar a Apple. Cara, a Apple é a empresa que consegue mais tangibilizar a venda de status. Quem compra um iPhone, vamos combinar, não é a tecnologia. Muito do iPhone é produzido, ou foi produzido, pelo menos no passado, pela Samsung. Aí aquela briga, quem é melhor, Samsung ou iPhone? Te digo como engenheiro de computação que sou. A Samsung está na frente. Viu esse teste de IA que rolou essa semana? Não sei quando você não está vendo isso. Sobre retirar o objeto do rosto, no iPhone ficou o rosto todo desfigurado. E a Samsung está lá na frente. Mas isso não vai fazer o usuário do iPhone ir para o Samsung. Eu sou usuário do iPhone. Cara, eu fiquei com muita vontade de comprar o Galaxy S25. Mas eu não vou comprar, porque eu prefiro a experiência fluida da Apple, que eu abro meu computador, eu copio uma coisa aqui e cola lá. Isso é demais. E aí o fã da Samsung vai dizer, mas na Samsung também tem. Tem. Você tem que ir lá, baixar um aplicativo. Isso é demais. Copiar e colar. Mas é só fazer uma vez. Eu não quero fazer nenhuma vez. Muitas vezes isso por dia. É uma besteira gigantescamente maravilhosa. Não tem que ficar mandando pelo WhatsApp. Então, uma coisa se conversa com a outra. Então, assim, a Apple eu acho que é uma empresa que tangibiliza bem. Eu quero falar minha mas marca, o meu exemplo é o Burger King. Ótimo. Eu acho que eles conseguem trazer a comunidade para perto e eles se comunicam muito bem. Eles responderam o Procon, irmão. Eles tiveram um problema com o BK Costela, que não tinha costela. Eles admitiram o erro, fizeram um novo BK Costela e falou, Procon, a gente errou e você ajudou a gente a ser melhor. Vem provar o novo BK Costela.
Caraca, porque eu não vou falar um palavrão aqui, mas irmão, que coisa maravilhosa. E tem ainda Qual que é a sua marca? Tem Fala pra mim. ainda advogados falando para não responderem. Esse é o ponto. Eu vou falar minha marca de uma forma contraintuitiva. Tá. Eu não consigo 100%, até por causa do meu time de futebol, eu não consigo 100% me livrar. Mas eu não compro, a não ser que sejam coisas ligadas ao futebol, eu não compro, procuro não usar nada que seja da Adidas. Por quê? Porque a minha marca É a Nike. Exato. E o seu time é Adidas? Hoje mas já foi Nike. Qual que é o seu time? Internacional. E aí, e essas paixões, como ficam? Cara, é muito da cabeça, eu falo isso com uma grande brincadeira, meus amigos, eles zoam bastante disso, eles sabem disso, mas é meio verdade mesmo, né? A Nike eu acho muito forte por várias convicções, e aí tem questões de estudo, de arquétipos. E você vê a Nike sendo um exemplo para você na estruturação de comunicação e marketing, fazendo um trabalho que você olha e vê um exemplo ali, ou é um negócio mais emocional? Cara, ela nasce assim. Ela nasce por isso. Ela nasce pela marca. Ela não nasce quase exclusivamente pelo produto. A história envolvendo a grande alavancagem dela, que é com o Michael Jordan, é um negócio inacreditável. Enfim, todo mundo que pôde assistir a série pôde acompanhar um pouco disso também. Mas hoje a Nike, inclusive, né, eu brinco com os fãs de Adidas, a gente tem 3 marcas aqui na lista, a gente tem a Nike, tem o Air Jordan e depois a Adidas, né? Então a Air Jordan vale mais do que a Adidas hoje. É inacreditável. Agora, erram, e é o que tu disse antes, olhar para a Disney e ver os problemas. Erram, claro que erram. E os outros também acertam. Muito bem. A Adidas andou dando umas acertadas tão grandes ali com alguns tênis, com aquele modelo samba, com um tênis um pouco mais barato, com vários estilos diferentes e assim, ó, meninos e meninas adoraram o tênis e subiu, alavancou muitas vendas. Sabe uma sacada que eu gostei da Adidas, e eu percebi isso num shopping perto de casa? O nome da loja da Adidas, eu não sei se isso é nacional, se é mundial, não estava Adidas, estava a marca das 3 listras. Ah, legal, nunca vi. Então, eu acho que isso passa muito por comunicação. Passa muito não, com certeza passa por comunicação. Meio naquela história do... Lembra do Piracanjuba? Que era difícil de falar? E aí eles ensinaram Piracanjuba. E aí você tem um exemplo ruim, né? O exemplo da Oxo, que é aqueles mercadinhos de bairro, e todo mundo chama de Oxo, porque tá escrito Oxo. Não tá escrito Oxo, tá escrito Oxo. E aí alguém teve a ideia de colocar a plaquinha embaixo, Oxo, né? Mas é Oxo. Oxo, se lê Oxiso. Não sei se é o jeito mais intuitivo de ensinar a falar a marca, mas dá para olhar para trás, olhar para Piracanjuba, olhar para a marca das 3 listras. Então acho que é isso, é olhar para as marcas, entender quais são os acertos, quais são os erros. Certeza que a Oxo tem acertos, afinal, tá a cada 2 quadras aqui em São Paulo, tem um mercadinho da Oxo, eles devem estar faturando horrores, e é por isso que estão fazendo o que estão fazendo. Mas o teu grande exemplo é a Nike, e para mim, que virei agora um consumidor de Nike, isso se torna ainda mais importante, porque além da comunicação, eles usam storytelling. Eu comprei um tênis da Nike, um Jordan, meu primeiro Jordan. Foi um Jordan vermelho, que eu não lembro o nome dele, mas cada pedaço do design dele conta uma parte da trajetória do Michael Jordan. Eu vou chutar aqui, tá? E vou estar falando besteira. Nos números. Tem 5 listras. Porque isso aqui representa a média de pontos que o Michael marcava por jogo. Tem não sei quantas costuras. E eu fui contar na loja com o que o vendedor me falou, e era exatamente isso. Isso foi o número de jogos dele na série de 1900 e tralalá. Então os caras conseguem entregar um design lindo, incorporar um nome super relevante, que é o Michael Jordan, que já virou a marca, e ainda enfiar um storytelling no meio para vender ainda mais. E aí, eu quero fazer o link entre marketing e vendas. Já saímos debaixo do comercial. Mas como que você relaciona? Faz sentido sair debaixo do comercial?
São parceiros, um tá acima do outro? Qual que é a relação de marketing e vendas para Não, você? são parceiros completos, um do lado do outro e eles vão trabalhar juntos sempre. Não faz nenhum sentido haver brigas, como a gente sabe que existem essas brigas dentro das empresas, quem é melhor, quem que vendeu, né? Porque de repente a efetivação foi aqui, mas a construção desse cliente aqui, desse lead foi aqui. Então, se eles não conseguirem entender que isso é um sistema, que é um organismo dentro dessa empresa e que trabalha juntos, isso não vai acontecer e tá tudo bem. Mas eles não vão ser, nenhum deles vai se submeter necessariamente ao outro. Acho que são partes do processo. Uma vez a gente entendia marketing também um pouco só como uma captação. Hoje não, a gente já entende várias fases. Então ele vai precisar atuar aqui, mas ele precisa atuar no meio, ele vai precisar atuar depois também. Então eu acho que as coisas já têm que começar a ser melhor compreendidas assim. Se a gente vai falando com uma organização maior, ela tem uma compreensão diferente. Mas como a gente cita, a gente tem a grande maioria das empresas no Brasil. Elas são pequenas empresas, elas não vão ter necessariamente essa compreensão. Então elas precisam começar a ter compreensões básicas de marketing. E aí, se a gente quiser falar só sobre a parte de promoção, a gente pode falar compreensões básicas de comunicação. E a primeira compreensão básica de comunicação é presença. É isso. Ótimo. Presença. Você levou para onde eu queria. A pergunta é, e aí eu vou fazer esse momento de novo para você explicar para a audiência, eu tenho uma pequena empresa. Eu comecei a vender brigadeiro para complementar a renda. Então, tudo que eu sei fazer eu pego, faço o brigadeiro, boto em uma caixinha com 4 e vou vender na rua ou coloco lá no Instagram para quem quiser encomendar. Como eu começo a fazer marketing? Qual é o primeiro passo? A gente falou um pouquinho antes também, revelando algumas coisas dos bastidores. Cuidado, hein? Não, eu ia te perguntar, como dono dessa loja, se tu tem uma estratégia de comunicação, né? Ele vai falar que não. Porque muitos dizem o seguinte, eles usam esse termo, falar, eu posto de uma forma estratégica para fugir da responsabilidade, né? Para fugir da presença. De forma estratégica, uma vez por mês. Exato, sabe? Então a primeira coisa é presença. Eu vou dizer, nossa, mas esse marketing digital, ele veio aqui, ele mexeu com tudo, ele revolucionou como as coisas acontecem. Isso não é verdade. A presença, ela existe desde muito antes. Como a tia do brigadeiro constrói presença? Só para entender a presença. Uma marca, pega a Coca-Cola. Quando ela ia para a TV, e ela ainda vai, quantos comerciais dela acontecem? É muitos. É muita presença. Senão não vai gerar lembrança. E não vai gerar o que ela quer lá no final, que é a venda. A tia do brigadeiro, ela tem Instagram. Ela pode ter TikTok, se ela quiser. Ela pode ter LinkedIn. Ela pode ter o canal que ela quiser. Ela precisa de presença ali. As pessoas vão alegar, mas ela não vai ter tempo de fazer. Esquece isso. Ninguém tem tempo. Não posso discutir sobre algo que não existe para ninguém. Tem tempo sobre. Tem umas 2 horinhas amanhã? Ninguém tem isso. Esse tempo não é assim. Ele tem que ser aberto. Então ele não é o que está passando aqui. Ele é percepção de importância. Se tu perceber que isso é importante, tu vai fazer. Vai me dizer que fazer um stories é uma questão de tempo? É muito rápido. É uma questão de hábito. Não é uma questão de tempo. E eu acho que a tia do brigadeiro, ela vai acabar dizendo, mas eu não tenho uma ring light, eu não tenho um iPhone, eu não tenho como fazer. Mas acho que para começar e ter presença, é o celular que ela tem. É ter alguma coisa ali. É o celular. O resto ela não precisa ter. Ela vai comprar, isso é maravilhoso. Eu coloco lá na palestra como eu comecei. Então eu fazia as aulas em pé, que eu gostava de dar aula em pé online, eu botava os puffs da sala para colocar, botava uma tábua de churrasco para não esquentar o computador, um ring light redondo, aí eu tirava os óculos para não ficar as bolas aqui, e o fone, ou o microfone, era um fone com fio, pegava o microfonezinho do fone com fio, e eu fazia assim. Então, tinha o celular para poder fazer, ou a câmera ali do computador para poder antes feito do que perfeito. Exato, só que ninguém disse para fazer mal feito. Que é maravilhoso. Exato. Não sei se você já usava essa frase, mas já é antes feito do que perfeito. Eu só botei isso no final. Mas ninguém disse para fazer mal feito, porque as pessoas se escondem ali. Bruno, se a gente começar a falar sobre todos os lugares onde as pessoas se escondem, sabe onde é que elas se escondem? Elas são muito perfeccionistas. Isso é um esconderijo maravilhoso. Perfeccionismo é a desculpa ideal para os covardes.
Porque você diz, eu sou perfeccionista, então você não faz. Óbvio. Não precisa fazer. Percebe que não precisa fazer? Se tu diz, eu sou muito perfeccionista. Então não vai fazer nunca. Essa frase sua tinha que estar no Pensador. Acho que as duas. Como é que faz pra botar lá? Qual que é a do... Feito é melhor do que perfeito. Tá, feito melhor do que perfeito. Mas ninguém disse pra fazer mal feito. Pra fazer mal feito. É. Essa tem que estar. Que adoram, né? Cria uma conta no Pensador e coloca isso lá, pelo amor de Deus. Quando você fala essa frase, as pessoas dizem assim, só fala a primeira parte, então vou fazer de qualquer jeito. Não falei isso. Não foi dito. Não. E a dos covardes? A desculpa dos covardes, qual é? Perfeccionismo é a desculpa ideal dos covardes. Maravilhosa. Eu acho que a gente encerra essa parte de marketing com uma frase perfeita. É começar e fazer e ir aprendendo ao longo do caminho. Se der para ler Kotler, melhor. Se der para seguir as pessoas certas no Instagram, melhor. Se der para aprender com gente que sabe fazer, melhor. Se der para entrar na comunidade do Marqueteiro Confesso, melhor ainda. Dei aula pro pessoal lá da sua comunidade. Muito legal. Pessoal super engajado. Então dá para fazer. Dá para fazer. E aí, minha pergunta, já vou agora para um pouco pro lado pessoal, que tá todo mundo querendo saber, porque eu fui um pouco João Kleber, falei do abacaxi e deixei o abacaxi de lado. A pergunta é, e o abacaxi? O abacaxi foi uma figura, né? Uma figura física, porque o abacaxi e uma figura de linguagem também para usar para essas empresas entenderem que o que a gente está trazendo de comunicação para dentro das empresas, de comunicação digital, e aqui sim, falando diretamente de comunicação digital, não está falando da estrutura teórica de marketing, que isso não pode ser um abacaxi na sua vida. É só isso. É muito simples. Não pode ser um abacaxi, porque as pessoas elas entendem já isso como uma dificuldade, como eu preciso contratar alguém. Eu preciso delegar isso para alguém. Eu não sou contra você ter alguém que te ajude a fazer. Não sou contra. Agora, você sabe qual é o seu papel na parte de comunicação do seu negócio? É como se você comparasse, eu consegui dar um exemplo muito bom antes, quando falou sobre o relacionamento e a expectativa com a esposa. Eu vou tentar criar um exemplo aqui para a gente pensar sobre isso. É como se você pensasse o seguinte, você começou o seu negócio e você começou a ganhar dinheiro. O dinheiro está aqui na mesa. Só eu não sei lidar com isso. Chama alguém aí que eu vou contratar alguém para segurar e contar esse dinheiro para mim. Ninguém faz isso. Não. Ninguém faz isso. É impossível. Ele aprende a contar. Ele aprende a fazer uma planilha. Ele aprende a escrever em algum lugar. Se ele for minimamente organizado. Porque se você pega o dinheiro do seu caixa, obviamente que você vai ter problema ali na frente. Mas minimamente organizado, você aprende a fazer isso. E sabe qual é o primeiro consultor que você contrata? Um consultor financeiro. Tá tudo bem. Você entendeu que aquilo é importante. Percepção de importância, lembra do tempo? E aí no marketing não. Empurra para alguém, faz, por favor. O mais novo... Quer se livrar do abacaxi, literalmente. O filho, o estagiário, o sobrinho, ele quer se livrar do abacaxi. Então foi uma brincadeira, inclusive nas palestras, a gente leva um abacaxi físico, entrega, tem uma dinâmica que acontece com ele aí. Sempre alguém leva o abacaxi para casa, né? Sempre alguém leva, mas pode ser que não seja a pessoa que recebeu. Pode ser que ela queira repassar. Levar para alguém. Não, na hora mesmo. Pode ser que ela Entendi. A dinâmica vai fazer com que ela escolha ficar ou repassar. Não volta comigo, apesar que já aconteceu de uma moça dizer, ela não queria, por causa da dinâmica que acontecia, e ela falou, eu quero dar para você. E aí acho que essa vez realmente eu levei. Mas foi uma exceção. Ela literalmente passou o abacaxi, mas a retórica ficou boa. Ficou boa. De qualquer forma. Funcionou. Eu quero entrar nesse assunto de palestras, porque figuras de linguagem, exemplos, e o jeito que você conta a história importa muito nas palestras, e a gente estava discutindo sobre isso um pouco antes, mas também falando sobre isso, a gente falou de um dos temas principais das suas palestras hoje, que é o IGC. Eu já tinha ouvido falar do UGC, que é o User Generated Content, e talvez quem está em casa não ouviu falar, mas já viu, que é quando você vai procurar lá no TikTok algum produto, um carro, um telefone, uma televisão, e tem alguém que já comprou, que tem em mãos, que usa e mostra, olha, isso aqui faz assim, isso aqui faz assado, e isso virou uma modalidade de conteúdo que as empresas, principalmente na China, têm fazendas inteiras de criação de conteúdo nesse sentido. Mas aí você veio e falou do IGC.
Conta pra gente o que é, como funciona e por que você acha que isso precisa ser abordado pelas empresas. Isso, mais do que precisa, isso vai ser abordado. Isso já é abordado em algumas. Algumas, de repente, abordam e não sabem exatamente o que está acontecendo. Mas a gente está falando sobre uma sigla em inglês que significa simplesmente conteúdo gerado pelo funcionário. É isso. O conteúdo gerado dentro de casa. Tem uma bandeira que eu tenho levantado agora que é influenciador se faz em casa. Porque a questão é, quem sabe mais do seu negócio? Se você é empreendedor, isso vale também. Parênteses, uma pesquisa divulgada pela CEO.com, falando que 46% de aumento de valor das ações em empresas que o empreendedor está na frente da sua comunicação. Não é à toa que a gente vê mudanças de posicionamento de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, e aqui não é gostar ou não, mudanças de posicionamento, por exemplo, Mark Zuckerberg lutando jiu-jitsu nas suas redes sociais. Isso não acontecia 2 anos atrás, ele era simplesmente um nerd milionário. Com cara de nerd, né? Com cara. E ele tá agora ele mudou a cara de nerd. Transformado. Não sei se ele conseguiu tirar a cara de nerd, mas tá menos nerd. Vai tirar. Porque isso, o posicionamento não termina, né? Ele é contínuo. Troca a rota e ele segue por ali. Então, a gente está falando sobre participação de empreendedores e participação dos funcionários. E isso é fundamental, a gente já vê empresas fazendo isso. Aliás, tem uma empresa que é um case muito grande para todo mundo, mas no Brasil funciona muito bem, que é a Duolingo. Que a gente está vivendo nesse momento e nesse dia desse recorte. Morreu. Exato, morreu. O Duo morreu. Quem vai estar vendo isso depois vai ver ele vivo de novo, de uma forma diferente, repaginado, mas os conteúdos lá são produzidos pelas pessoas que estão dentro. E é isso, e a gente adora. A gente vê isso muito fora daqui. Starbucks fora daqui faz isso muito bem. A Domino's fora daqui faz isso muito bem. Sabe quem eu vi fazendo? Eu acho que talvez seja um case. Me diz se eu estiver errado. O PicPay. Lembra aquela história do carnaval? Que a social media, a pessoa responsável, postou errado. Usaram a favor. Eu achei muito legal. Agora, eu nunca sei se isso é errado ou não é. E a minha pergunta é, será que foi de propósito? Vocês podem pesquisar uma coisa muito simples. Dieguinho. Eu não vou saber o arroba certo dele aqui, mas ele é o social media do João Adib, da CIMED. Da CIMED. É. Cara, ele produz conteúdos na rede social dele, o Dieguinho. Ele é do João Adib de uma moça muito famosa, conhecida, é Renata, uma confeiteira, coisa assim. Ele produz conteúdos da CIMED no Instagram dele, tem mais de 3 milhões de visualizações em vídeos que ele tem da CIMED no Instagram dele. Alguém fazendo conteúdo e defendendo. E eu nem estou falando aqui necessariamente de fazer no seu, percebe? Ele está um passo à frente. Ele já está usando dele para potencializar ele e a marca também. E ele, obviamente, numa técnica que a gente entende de comunicação, se escorando nos ombros de gigantes, né? Porque a CIMED e o João Adibson é muito maior do que ele. E você sabe que o João tem uma... Ele é muito polêmico e ele várias vezes já foi em podcasts de players do mercado que eu não concordo muito, que tem posicionamento tipo trabalhe 70 horas por semana, senão você não vai ter dinheiro, não sei o que lá. E uma das respostas dele, falando de colaborador, e aí eu acho que entra o IGC como resposta a isso, a gente tem que cuidar do básico para esse cara. Eu tenho que ver se o vestiário do cara que está comigo, ele tá condizente com o que a minha empresa quer entregar. Ele falou sobre papel higiênico no banheiro feminino, que o consumo estava muito grande. Porque não tinha absorvente para as mulheres, cara. E aí eles começaram a fornecer esses absorventes. E aí o consumo de papel caiu. Deu para entender o que estava acontecendo com esse papel. E era óbvio que isso ia acontecer. E aí ele é todo capitalistão, tem que vender mais. E tem que vender mais para todo o negócio. Mas aí ele começa a colocar uma ideia de que para vender mais, para ter mais dinheiro, eu preciso cuidar desse colaborador. E aí eu vou juntar o meu assunto, a minha camisa, que é o Gente Feliz dá lucro e não enche o saco, com o teu tema, que é o IGC, que é eu só vou conseguir que um colaborador faça um conteúdo espontâneo, faça um conteúdo de qualidade, faça um conteúdo que as pessoas percebam verdade, se ele estiver sendo bem cuidado. Faz sentido?
faz muito sentido. E pegando o exemplo dele, eu não tenho um conhecimento pessoal tão profundo, mas é uma constatação simples. Se ele realmente não vivesse tudo isso, a CIMED é muito grande. E para as pessoas chegarem e falarem e começarem a expor ele na rede social, esse cara é uma farsa. Seria muito simples, né? Seria muito simples. Por maior que ele seja, ele não tem como ser maior do que todas as pessoas se comunicando ao mesmo tempo. Então, é aquilo que a gente falou, a gente vai ter que ser condizente, inclusive com o que a gente projeta para o futuro, como a gente falou antes. Agora, a participação das pessoas na comunicação é incrível. A Arezzo tem um programa interno de influenciadores, e ela vai treinando este processo. Outro dia eu conversei com uma empresa muito reconhecida no Brasil todo, com muitas lojas, e eu conversei com a parte administrativa de marketing, e eles me disseram o seguinte, a gente até não quer que eles falem muito. Para onde a gente está indo, né? Para onde está indo esse pensamento? Completamente contrário ao que a gente tem visto como estrutura. A pergunta é, por quê? Eles têm medo que falem merda, né? Por Então quê? treina. Por quê? Então Por ensina. quê? Por quê? Exato. Porque tem coisa ruim acontecendo. Ou às vezes pode não ter, mas o temor é muito grande. Treina essa pessoa, ensina, porque não tem como. A gente está vivendo um mundo completamente diferente quando a gente fala de comunicação, porque essa empresa tem mais de 50 anos. Então ela vive menos tempo no recorte deste mundo novo do que ela viveu do mundo antigo. Isso é Alvin Toffler. O analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler e escrever, mas quem não consegue aprender, desaprender e reaprender. Na comunicação, se eu não estiver ancorado no final da frase de Toffler, eu não tenho mais saída. Então ela precisa começar a entender que essas lojas precisam se comunicar e que a gente tem um país multicultural e que a gente se comunica diferente. Se eu pegar um recorte de empresas do Brasil que atendem ou que têm posições de norte a sul, as posições acima do sudeste, norte e nordeste, se comunicam muito mais do que as posições que estão ao sul. Isso é cultura. Mas eu preciso, e não significa que comunicam melhor, enfim, mas eles têm... Comunicam mais. Eles têm se sentem muito mais liberdade, falam mais, são mais abertos. Então eu preciso trabalhar isso num contexto de nível do país todo. Então cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre isso, sim, sobre conteúdo produzido dentro do nosso negócio. Por quê? Qual o resumo de tudo isso? É muito rápido. Se eu perder essa notícia agora, amanhã ela não funciona mais. E eu perco a oportunidade de subir mais um pouquinho. É o timing, trabalhando né? em cima dela. É o timing. Quando eu falo sobre comunicação, Bruno, eu cito 4 andares aqui, né? Porque eu cito bastante essas estruturas, né? Para mim fazem muito sentido. Então eu tenho um andar aqui que é a pessoa que não faz nada, a empresa. Ela não posta, ela não faz nada, absolutamente nada. Vários são assim. Vários. Agora eu tenho o segundo andar, onde moram a maioria dos negócios. Fazem às vezes. Quando dá, quando sobra um tempo, quando teve a ideia. Acreditando que é ter uma ideia, né? Mas enfim. Esse pode ser um papo de criatividade de uma outra vez. Esse segundo andar é onde moram a maior parte dos negócios. O terceiro passo, que é onde todo mundo precisa chegar, é o fazer com estrutura. Eu vou fazer 3 vezes por semana, eu faço as 3 vezes. Eu faço segunda, quarta e sexta, eu faço segunda, quarta e sexta. Eu tenho o tema da segunda, que é uma frase, eu faço na quarta uma trend, na sexta eu faço um react de alguma coisa, eu faço isso com estrutura. E eu cresço na estrutura. Eu preciso crescer na estrutura, a gente falou, é presença. Só que a grande virada de todo mundo vai nunca essa empresa abandonará o terceiro passo, que é ter estrutura e organização, mas a grande virada vai ser quando ela chega no 4º passo. Sabe qual é? Qual? Faz quando tem que fazer. Comunicação é isso. Tem que fazer como precisa ser feito. E aí eu tive a ideia, aí fui para a agência, aí teve briefing, aí teve gravação, veio a estrutura de gravação. Passou, acabou. Já está todo mundo fazendo outra coisa, falando sobre outra coisa. Então o conteúdo fica mais rápido, dinâmico e verdadeiro. Não posso esquecer essa parte. Conexão. E aí eu acho que aquele exemplo de loja simples da cidade, que ele diz assim, não sei se você já ouviu isso, Bruno, acho tão incrível.
quando eu atendo algum contexto desse e a pessoa diz, olha, eu tô percebendo que as pessoas estão entrando na loja e elas caminham em direção àquele vendedor, porque é ele que faz os vídeos. Cara, eu tenho vontade de chorar quando eu escuto isso, de felicidade Tcharam! por aquele cara. É ele que faz o vídeo, então as pessoas elas vêm e elas vão caminhando. O vendedor não sabe quem é a pessoa, mas a pessoa sabe quem é ele. Isso é lindo. Vou te provocar, então. Você é palestrante, você com certeza encontra nas empresas o seguinte medo. Olha, Marcos, eu quero te contratar, eu acho que o seu conteúdo é bom, mas te contratar envolve investimento no meu colaborador. E se eu contratar você, eu treino meu colaborador Boa. e ele vai embora. E aí tem uma frase do Henry Ford. Pior do que treinar e ele ir embora é não treinar e ele ficar. A pergunta para você é, tá bom, vou fazer um programa de influenciador interno. Vou dar pro meu colaborador a minha mídia que eu demorei muito para construir, que foi o meu Instagram. Ele tem, sei lá, 200 mil seguidores. Ele vai colocar a cara dele lá. E aí ele vai embora. Legal. Qual que é a sua resposta a essa? Eu acho que a gente pode fazer, com a permissão que Henry nos daria, né? A gente pode fazer um adendo à frase dele. Porque Henry Ford tem... Os méritos são indiscutíveis. Sim. Mas ele também foi o senhor que disse que venderia o carro na cor que o cliente quisesse, desde que fosse preto. É dele esse pensamento. Exatamente. E a GM ganha espaço botando justamente por isso. Cores nos seus carros e ele tem que reduzir. O Ford T. Para quem não entendeu, só um contexto, Henry Ford veio e trouxe a fabricação, né, em linha, que é o Fordismo, e vem o Ford T, que é o carro que você vê na maioria dos filmes de época, é aquele carro bem de época, todo preto, e ele disse isso, né? Que eu vou vender o carro na cor que o cliente quiser, desde que seja preto. Nesse contexto, chega a Chevrolet, nos Estados Unidos a GM, e fala, a minha oportunidade é colocar cor nos carros. Por favor, Marcos. A questão é, o adendo seria, pior é se eu não treinar e ele ficar, mas também é muito ruim eu não treinar e ele sair falando mal do meu negócio. Mais uma terceira vertente ali. Então vamos lá, vamos recapitular. Eu treino e ele fica muito bom, tá? E vamos botar várias. Eu treino e ele fica muito bom. Depois vamos falar bastante sobre essa. Eu treino, ele fica bom e vai embora. Eu não treino e ele fica, que é ruim, e eu não treino e ele vai embora falando mal de mim. Dá pra fazer um quadrante, Eu né? já fui pra 4 de novo. Aí. Aqui. Tá tudo certo, Tá. tá tudo certo. Então essa é a Quase questão. cabalístico, número 4. Nem é tanto, né? Prefiro o número ímpar, mas tá tudo bem. Então essa é a questão, sabe, Bruno? Porque eu já levantei várias questões nessa objeção. As pessoas, elas saem igual. Elas procuram outros lugares igual. Ela tá lá procurando vaga no LinkedIn. Você trabalha na frente dela, o computador dela tá virado pra cara dela, não pra você, e em vez de ela tá trabalhando, tá procurando uma vaga no LinkedIn. E ela não tá satisfeita. Então eu acredito que uma pessoa, acredito por trabalhar com isso e ver isso acontecer. É em todos os lugares? Claro que não. Tem gente que contrata e não quer fazer. Tem gente que contrata e não está dando importância. Agora eu vejo, para quem quer fazer, esse colaborador, ele se sente muito mais pertencente. Ele se enxerga... Engajado. E outra, sabe uma loucura? Isso aqui parece a maior besteira do mundo. Ele aprende mais sobre o negócio dele. Vai dizer, mas eles... Não, a gente não sabe tudo, ele aprende. E aí ele aprende baseado numa teoria que é uma pirâmide de aprendizagem de William Glasser, um psiquiatra americano. 95% de índice de aprendizado quando a gente ensina alguém. E tu transferir algo por um canal digital é ensinar alguém, tu precisou assimilar aquilo de uma forma ainda maior para poder transmitir. Então tu tem mais argumentação. Tu consegue contornar objeções melhores do seu próprio cliente. Tá? Mais brilho no olho para que isso aconteça. Então eu vejo isso de uma forma... Sabe aquela história de olhar o copo meio cheio e meio vazio? Eu só consigo ver isso de copo meio cheio. Agora, ele vai ser mais valorizado para o mercado, vai receber mais propostas? Vai. Claro. Vai. Mas ele pode ir embora feliz, levando a tua empresa um pouco mais para cima, ou ele pode ir embora para baixo, te jogando para baixo também.
esse nosso papo aqui vai continuar depois que esse episódio acabar, porque eu já criei uma teoria aqui. Uma teoria não, uma hipótese. Teoria testada. Que talvez o IGC seja um pilar da experiência do colaborador. Quando a gente estava vindo para cá e a gente tocou nesse assunto, era aí que eu queria chegar. Eu acho que é. É da experiência do colaborador em relação ao cliente. Tem o cliente ali. Exato. E talvez não, com certeza há um impacto na experiência do cliente. E aí eu vou trazer dados que eu tenho sobre a experiência do colaborador. Porque colaborador mais engajado é colaborador mais feliz. Uhum. Esses colaboradores produzem até 33% mais. Eles vendem até 40 e tantos por cento mais. E isso vai gerar um impacto no cliente. E o engajamento desse colaborador, e aí eu vou para trás, eu vou para frente, chega no cliente, eu vou para trás. Talvez uma das maneiras mais inteligentes de engajar esse colaborador é fazer ele ser um embaixador da marca, é fazer ele ser um gerador de conteúdo da marca. Influenciadores fazem caso. Exatamente. A gente só não sai correndo agora para resolver isso nas nossas empresas nesse exato momento, porque a gente não tem uma pesquisa que mostre quão ruim é para o seu colaborador, se você é empreendedor ou se você é colaborador, funcionário, as questões da nomenclatura aí, mas se você é funcionário, o quão ruim é a sua empresa comunicar algo e você descobrir isso por uma rede social. A gente não tem essa métrica. Se conseguisse ter essa medição de você passar uma comunicação que você não quer e descobrir essa mensagem errada na rede social. Não, pode ser que até a mensagem seja certa. Vamos supor, a empresa lançou um produto, mas eu não sabia. Não sabia internamente. Você, colaborador, não sabia. Eu descobri porque eu vi a caneca na rede social. Eu trabalho aqui. Eu vivo aqui. A maior parte do tempo está aqui. Isso é a realidade. Os colaboradores, eles descobrem depois que isso foi comunicado. Então, trazer ele para participar não é só grava esse vídeo aqui, grava esse texto. Não. É a discussão do processo, é estar junto. Aí você estava assim, então peraí. Então acabou o setor de marketing, mesmo que ele seja marketing, essa comunicação. Acabou aquela pessoa? Claro que não. Existe quem estrutura, quem organiza, quem busca esse treinamento. Ela ganha mais importância. Quem ajuda, ela ganha mais importância, só que é muito mais difícil para ela. Claro. É mais difícil. Se ela tivesse uma agência de fora que fizesse tudo, era mais fácil. Se ela fizesse tudo dentro com a mão dela, mesmo dando muito trabalho, era mais fácil. Trabalhar com os outros produzindo é mais difícil. Mas imagina que legal, tu tem uma empresa, uma grande rede de varejo. Tá toda hora lá postando teu produto. Isso é um grande catálogo. Mas agora você conseguiu treinar uma parte do seu financeiro, uma pessoa. As outras podem ajudar ele, enfim, mas uma pessoa para conseguir trazer um conteúdo para lá. E toda semana aqui numa editoria, você tem uma pessoa de finanças falando sobre varejo. Não sobre aquele produto, mas sobre como as coisas estão como o Brasil se comporta. O que está acontecendo, explicando coisas de uma forma simples, didática, e trazendo conteúdo financeiro ali. Mas tu continua vendendo papel higiênico, por exemplo. É isso. Aí as pessoas dizem, mas o que tem a ver? É papel higiênico. É que rede social não é catálogo. Principalmente para uma empresa mais antiga, ela veio com essa imagem. O que eu tenho que fazer? Um catálogo na gráfica, expõe o produto. Ela não está entendendo que o jogo que está sendo jogado aqui não é um jogo de venda. Venda é prêmio, venda é resultado. O jogo é da atenção. Então, sem entender isso, ela não vai conseguir avançar. Cara, que papo maravilhoso. Para mim, abriu aqui muitas ideias, coisas que a gente nem conversou no off. E antes da gente encerrar, eu preciso fazer a pergunta que também está aqui na minha cabeça, que é por que marqueteiro confesso? Então, para encerrar, depois de tanto conteúdo, marketing, IGC e tudo mais, por que marqueteiro confesso? E eu acho que é um nome excelente. Pegou. Pô, legal, cara, legal. Não, ele não é, eu ia dizer que há controvérsias, mas não é. Às vezes, de repente surge alguém que tenha, sei lá, que comente alguma coisa ali, mas a grande maioria das pessoas gosta, elogia, muita gente me chama de marqueteiro. Eu já vejo muitas pessoas falando o cara do abacaxi também, então essas referências são boas, porque a gente entende que marca é lembrança e há uma lembrança aí. Mas o Marqueteiro Confesso foi uma brincadeira com duas pessoas,
Primeiro foi um treinamento que eu fiz que as pessoas não botavam seus cargos, elas criavam... Eu me lembro que naquela empresa era diretor do whatever, então, tipo, né? Aí eu falei, pô, cheguei lá na minha empresa e falei, vamos trocar aqui. E aí todo mundo pensou um nomezinho para se colocar embaixo do seu próprio nome, e eu pensei Marqueteiro Confesso. Marqueteiro foi em homenagem a uma professora que eu tive, que ela não gosta do termo. Do termo marqueteiro. Sim, inclusive eu tenho reunião com ela semana que vem, eu adoro ela gosta de mim. Porque o termo é um pouco pejorativo, né? Putz, esse cara é um baita marqueteiro. Beleza, mas assim, a gente vai assumir isso por causa de 3 ou 4 ou 5 políticos que fizeram isso? Exato. Não me faz sentido. E aí, existe o engenheiro, existe o arquiteto, todo mundo tem nome, aí eu tenho que ser profissional de marketing. Para mim não me fazia sentido. Então sim, eu sou o marqueteiro, mas o do bem, digamos assim. E aí então, o confesso é tipo, eu confesso que sou marqueteiro. Só que aí vem com uma questão que é um pouco regional lá do Sul. Vem uma música envolvendo, que é uma música de uma banda de Santa Catarina, eu sou do Rio Grande do Sul, mas a gente ouve muito isso. Vizinho. E tem uma banda de Santa Catarina chamada Das Aranha, e ela tem uma música chamada Vagabundo Confesso. E aí, meu irmão, quando cantava essa música, ele tocava e tal, tinha banda, e quando ele tocava nos shows, eu não trabalhava, só estudava, e ele brincava que essa música é pro meu irmão ali, né? Apontava ali pra mim, como se fosse o grande vagabundo ali da cidade. E aí me veio isso, falei, poxa, agora me formei, né? Trabalho aqui, não sou mais vagabundo, sou um marqueteiro. E aí eu coloquei Marqueteiro Confesso, juntei as histórias e a coisa aconteceu, e faz alguns anos já, acho que o termo veio comigo assim desde 2013, mas que eu assumi como o negócio, a marca, aliás, marca registrada, hoje Marqueteiro Confesso é INPI, foi desde 2015, 16, por aí. O Marqueteiro Confesso. Exato. @Marqueteiro Confesso. Ia perguntar isso agora. Não é erro de português, é uma marca, então é Marqueteiro Confesso com K e não com QU. Tá tudo certo, é uma marca, ela tem a licença. Ótimo. Se tá na marca, não tá errado. Marqueteiro Confesso. Já colocou seu Instagram pra galera que quiser te seguir, @o Marqueteiro Confesso. Quem quiser contratar a sua palestra, como faz? Pode chegar ali no Instagram, no Marqueteiro Confesso, me chama aí, fala comigo, vamos entender quais são as demandas aí, a gente vai trazer para o WhatsApp, minha equipe vai conseguir responder tudo isso para vocês. Pode mandar e-mail para quem preferir também, é Marcos com U, o Marcos aqui é com U, não com O, @marqueteiroconfesso.com.br. LinkedIn também, vocês vão me encontrar com o Marqueteiro Confesso, então não tem muito erro aqui, né? Se for para o site também... A marca serve para isso, te encontra em qualquer lugar. Não será por falta de contatos, vai ser um prazer poder estar conversando com você sobre marketing, sobre comunicação digital, sobre a comunicação direta interna na empresa também, então tudo isso se conversa. Aliás, e se você quiser levar Bruno e Marcos juntos, a gente faz um precinho legal. Essa é uma boa. Vai ser show. Poxa, vai ser um treinamento. Você usa música nas suas palestras também, né? Algumas. E essa eu ia falar. Essa que você viu é com música. Então, em alguns determinados eventos, ou quando o contratante entende que isso cabe, a gente trabalha com música e traz um pouco de humor junto com esse conteúdo também. Isso é bem legal. Aí o nome dessa palestra é muito específico por causa da música. É Marketing Digital, uma piada. E é uma piada um pouco pelo que a gente viu aqui também, né? As pessoas têm tratado isso como uma piada. Mas a gente sabe que isso é muito sério e isso pode melhorar muito os resultados do seu negócio. E a música faz sentido porque você disse isso, né? Que a gente tá jogando o jogo da atenção. Todo mundo teve aquele professor de química que fez a gente decorar musiquinha para decorar a tabela periódica, ou aquela frase. Certo. Não sei se vocês lembram. Bela Magricela casou com o senhor Barão. Berílio é o Bela, Magricela, MG, magnésio. Cara, por que eu ia lembrar disso? Eu sou engenheiro de computação de formação, sou nem engenheiro químico e lembro dessas sequências porque alguma coisa me fez lembrar. Então, quando eu uso evidências nas minhas palestras, é por causa disso, para fazer sentido e as pessoas não esquecerem do palestrante gordinho de camisa colorida. E aí essa é a minha marca que fez cantar evidências e certamente não vai esquecer do Marqueteiro Confesso, com topete pra cima, magrinho, usando o abacaxi, que fez ela entender alguma coisa sobre marketing digital ou sobre marketing no geral. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Um prazer ter você aqui diretamente, de novo, realmente diretamente do Rio Grande do Sul, para abrilhantar mais um episódio aqui do Era Uma Vez Podcast. Você deve ter reparado que não estamos na nossa casa habitual, então a gente agendou um estúdio especificamente para que isso desse certo. Obrigado por fazer isso acontecer, Marcos. Bruno, na real, esse agradecimento nem é para mim, é para ti.
Foi um esforço grande, né? Falei, poxa, vou chegar em São Paulo, será que a gente consegue? Será que não consegue? A gente tentou de um jeito, tentou de outro, e fez um esforço tremendo. Então, para toda a organização do podcast do Era Uma Vez, muito obrigado. Foi um prazer estar conversando com vocês aqui sobre isso, e, obviamente, isso acontece com todos os outros convidados. Teria mais coisas, muito mais coisas para falar, né? Mas a gente tem esse tempo aqui limitado, mas eu gostaria de deixar uma mensagem final, que eu acho que é o que permeia mais o meu trabalho, que é sobre esse estímulo e entendimento sobre se comunicar e hoje ter os canais digitais para isso, uma facilidade tão grande. E essa mensagem vai por uma frase de Martin Luther King. E ela diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, na verdade, o que me preocupa hoje não é o que o seu concorrente fala, o que as pessoas estão aí do teu lado falando, mas é o que você ainda não está fazendo ou não está falando. Tem muita gente pior que você se comunicando e você perdendo uma baita oportunidade. Marcos, obrigado pela reflexão, frases icônicas. Aquela precisa ir para o pensador, já vai criar sua conta lá para ninguém roubar sua frase. E você que nos assistiu até agora, até o final, muito obrigado. A cada dia que passa, este podcast vem ganhando mais e mais relevância com executivos, com palestrantes, com pessoas que sabem do que estão falando. Aqui você nunca verá pessoas que apenas acham que sabem. Você vai encontrar pessoas do mercado, pessoas que trabalham com isso, pessoas que viveram na prática aquilo que elas estão conversando sobre, assim como o Marcos viveu, vive e continuará vivendo do marketing. Muito obrigado pela sua atenção e lembrando que este podcast é um oferecimento da Era, a empresa que te ajuda a melhorar a experiência do seu cliente por meio da melhora da experiência do seu colaborador, facilitando o trabalho dele e fazendo isso também chegar na ponta ao seu cliente. Muito obrigado e até o próximo Era Uma Vez Podcast. Era uma vez.